Capítulo 2. O momento presente. Se você quer experimentar o sobrenatural em sua vida, curando o corpo, criando novas oportunidades que nunca pôde imaginar e tendo experiências transcendentais e místicas, precisa antes dominar o conceito do momento presente, o eterno agora. Hoje em dia, há muita conversa sobre estar presente no agora. Muita gente entende o básico disso, não pensar no futuro nem viver no passado, mas quero oferecer uma compreensão inteiramente diferente desse conceito. Isso vai exigir que você vá além do mundo físico, inclusive seu corpo, sua identidade e seu ambiente, e até além do próprio tempo. É aí que você transforma a possibilidade em realidade. Se você não vai além do que pensa ser e de como foi condicionado a acreditar que o mundo funciona, não é possível criar uma nova vida ou um novo destino. Então, em um sentido bem real, você tem que sair do seu caminho, transcender a lembrança de si mesmo como uma identidade e permitir que algo maior que você, algo místico, assuma o controle. Neste capítulo, vou explicar como isso funciona. Primeiro, vamos dar uma olhada em como o cérebro funciona. Quando qualquer tecido neurológico do cérebro é ativado, ele cria intenção. Consequentemente, a partir de uma compreensão neurocientífica, intenção é o cérebro em ação. Por exemplo, você tem uma intenção específica de dirigir seu carro. Tem outra intenção de tomar uma ducha. Tem uma intenção diferente quando canta uma canção ou ouve música. Você usa um nível específico de intenção para executar cada uma dessas funções complexas, porque provavelmente já desempenhou cada uma delas milhares de vezes. E seu cérebro funciona de modo muito específico sempre que você faz uma dessas coisas. Quando o cérebro está em ação, enquanto você dirige seu carro, por exemplo, você na verdade está acionando uma sequência, padrão e combinação específicos de redes neurológicas. Essas redes neurológicas ou redes neurais são aglomerados de neurônios que funcionam juntos como uma comunidade, como um software automático ou uma macro, porque você executou aquela ação muitas vezes. Em outras palavras, os neurônios que entram em ação juntos para realizar a tarefa se tornam mais interligados. Quando você escolhe conscientemente realizar a tarefa de dirigir o carro, podemos dizer que está escolhendo e instruindo automaticamente esses neurônios para entrar em ação e criar um nível de intenção. Na maior parte, o cérebro é produto do passado. Foi formado e moldado para se tornar um registro vivo de tudo que você aprendeu e experimentou até esse ponto da vida. Aprendizado, do ponto de vista neurocientífico, é quando os neurônios se reúnem para formar milhares de conexões sinápticas e essas conexões se reúnem em complexas redes neurológicas tridimensionais. Pense em aprendizado como um upgrade do cérebro. Quando você presta atenção a um conhecimento ou informação e aquilo faz sentido para você, a interação com o ambiente deixa impressões biológicas no cérebro. Quando você experimenta algo novo, seus sentidos escrevem a história neurológica do cérebro e mais neurônios se juntam para formar conexões ainda mais enriquecidas, promovendo o upgrade do cérebro. Experiências não só aperfeiçoam o circuito cerebral, mas também criam emoções. Pense nas emoções como o resíduo químico das experiências passadas, ou feedback químico. Quanto mais forte o quociente emocional de um acontecimento em sua vida, mais duradoura a impressão no cérebro. É assim que se formam memórias de longo prazo. Então, se aprender significa fazer novas conexões no cérebro, lembranças são a manutenção das conexões. Quanto mais você repete um pensamento, escolha, comportamento, experiência ou emoção, mais aqueles neurônios são acionados e reunidos e mais manterão um relacionamento de longo prazo.
Na história de Ana, no capítulo anterior, você aprendeu que a maior parte das experiências provém da interação com o ambiente externo. Como seus sentidos o ligam ao ambiente externo e gravam neurologicamente a narrativa em seu cérebro, quando você vive um acontecimento com elevada carga emocional, boa ou ruim, o momento fica neurologicamente gravado no cérebro como uma memória. Portanto, quando uma experiência altera a forma como você se sente quimicamente e aumenta sua atenção para o que causou a alteração, você associa uma pessoa ou coisa específica com a localização de seu corpo em um tempo e lugar específicos. É assim que se criam memórias interagindo com o mundo exterior. É seguro dizer que o único lugar onde o passado realmente existe é no seu cérebro e no seu corpo. Como seu passado se torna seu futuro? Vamos olhar mais de perto o que acontece bioquimicamente em seu corpo quando você tem um pensamento ou sente uma emoção. Quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro que o faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria, tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você estava pensando. Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento e aí libera mais substância química do cérebro para sentir como estava pensando. Por exemplo, se você tem um pensamento temeroso, começa a sentir medo. No momento em que sente medo, essa emoção o influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substância química no cérebro e no corpo, que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro e sentimentos são o vocabulário do corpo, e o ciclo de como você pensa e sente se torna seu estado de ser, então todo o seu estado de ser está no passado. Quando você aciona e dispara os mesmos circuitos de cérebro muitas e muitas vezes, porque tem os mesmos pensamentos, torna permanente o funcionamento do cérebro de acordo com os mesmos padrões. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de pensamento passado e com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Ao mesmo tempo, quando você sente as mesmas emoções muitas e muitas vezes, como acabei de dizer, as emoções são o vocabulário do corpo e o resíduo químico de experiências passadas condiciona seu corpo ao passado. Agora vamos dar uma olhada no que isso significa para você no dia a dia. Levando em conta o que acabou de aprender sobre sentimentos e emoções serem os produtos finais químicos de eventos do passado, no momento em que acorda de manhã e procura aquele sentimento familiar chamado eu, você está começando seu dia no passado. Então, quando começa a pensar em seus problemas, aqueles problemas conectados a lembranças de experiência passada de diferentes pessoas ou coisas em determinados tempos e lugares, criam sentimentos familiares como infelicidade, futilidade, tristeza, dor, pesar, ansiedade, preocupação, frustração, indignidade ou culpa. Se essas emoções estão conduzindo seus pensamentos, e você não consegue pensar mais do que sente, então também está pensando no passado. Se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível e sua vida vai continuar igual. Agora, vamos dizer que, ao acordar, você desliga o despertador e, deitado na cama, dá uma olhada no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, Twitter, mensagem de texto, nos e-mails e depois nas notícias.
Você então está realmente lembrando quem é enquanto reafirma sua personalidade e se conecta à realidade pessoal, passado, presente. Aí você vai ao banheiro, usa o vaso sanitário, escova os dentes, toma banho, se veste, depois vai para a cozinha. Toma um café e come alguma coisa. Talvez assista aos noticiários ou dê mais uma olhada no e-mail. É a mesma rotina que segue todos os dias. Depois você vai trabalhar e dirige pelo mesmo velho caminho. Quando chega lá, interage com os mesmos colegas que viu no dia anterior. Passa o dia fazendo as mesmas tarefas que fez ontem. Pode até reagir aos mesmos desafios no trabalho com as mesmas emoções. Depois do expediente, vai para casa, talvez pare em algum mercado no caminho e compre comida de que gosta e que sempre come. Você prepara a mesma comida para o jantar e vê o mesmo programa de televisão na mesma hora, sentado no mesmo lugar na sala de estar. Depois se prepara para ir dormir como sempre fez. Escova os dentes com a mão direita e começando pelo canto superior direito da boca. Deita do mesmo lado da cama, talvez leia um pouco e aí vai dormir. Se você repete a mesma rotina muitas e muitas vezes, ela se torna um hábito. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos e inconscientes que você adquire por meio de repetição frequente. Basicamente, significa que seu corpo agora está no piloto automático, rodando uma série de programas. Com o tempo, o corpo se torna sua mente, sua intenção. Você repetiu a rotina tantas vezes que seu corpo sabe automaticamente como fazer certas coisas melhor do que o cérebro ou a mente consciente. Você simplesmente liga o piloto automático e segue sem consciência, o que significa que vai acordar na manhã seguinte e essencialmente fazer as mesmas coisas de novo. De um modo muito real, seu corpo o arrasta para o mesmo futuro previsível, com base no que você tem feito repetidamente no mesmo passado familiar. Você vai ter os mesmos pensamentos, depois vai fazer as mesmas escolhas que levam aos mesmos comportamentos, que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções. Com o tempo, você cria um conjunto de redes neurológicas padronizadas no cérebro e condiciona emocionalmente seu corpo a viver no passado, e esse passado se torna seu futuro. Se você estivesse olhando para a linha do tempo do seu dia, começando por acordar de manhã e continuando até ir para a cama à noite, poderia escolher a linha do tempo de ontem ou de hoje, seu passado, e colocá-lo no espaço reservado para amanhã, seu futuro, porque em essência as mesmas coisas que fez ontem serão feitas amanhã, e depois de amanhã, e depois. Vamos encarar. Se você mantiver a mesma rotina de ontem, faz sentido que o seu amanhã seja muito parecido com o seu ontem. O futuro é apenas uma reprise do passado, e é assim porque seu ontem está criando o seu amanhã. Dê uma olhada na figura 2.1. Cada uma das linhas verticais representa o mesmo pensamento, que leva à mesma escolha, que inicia um comportamento automático, que cria uma experiência conhecida, que produz um sentimento ou emoção familiar. Se você continua reproduzindo a mesma sequência, com o tempo todo, esses passos individuais se fundem em um programa automático. É assim que você perde o livre-arbítrio para um programa automático. É assim que você perde o livre-arbítrio para um programa. A seta representa uma experiência desconhecida caindo em algum lugar entre você dirigindo para o trabalho no trânsito, sabendo que vai se atrasar de novo e você tentando parar na lavanderinha do caminho. Podemos dizer que sua mente e seu corpo estão no conhecido, o mesmo futuro previsível, baseado no que você fez no passado familiar. E nesse futuro certo, conhecido, não há espaço para o desconhecido.
Na verdade, se alguma coisa nova acontecesse, se alguma coisa desconhecida aparecesse em sua vida naquele momento para mudar a linha do tempo previsível do seu dia, você provavelmente ficaria aborrecido com a perturbação na rotina. Provavelmente consideraria tal coisa incômoda, problemática e muito inconveniente. Poderia dizer: pode voltar amanhã? Agora não é uma boa hora. A verdade é que não há espaço para o desconhecido em uma vida previsível. O desconhecido não funciona sendo previsível. O desconhecido não é familiar, é incerto, mas também é empolgante, porque acontece de uma maneira que não se pode esperar ou antecipar. Então vou perguntar: quanto espaço você tem em sua vida rotineira, previsível, para o desconhecido? Ao ficar no conhecido, seguir todos os dias a mesma sequência, de ter os mesmos pensamentos, fazer as mesmas escolhas, demonstrar os mesmos hábitos programados, recriar as mesmas experiências que marcam as mesmas redes de neurônios dos mesmos padrões para reafirmar o mesmo sentimento familiar chamado eu, você repete o mesmo nível de intenção muitas e muitas vezes. Com o tempo, seu cérebro fica automaticamente programado para fazer qualquer uma das sequências específicas com mais facilidade e menos esforço a cada vez. À medida que cada um desses passos individuais se funde em um passo completo, ter um pensamento familiar sobre uma experiência com alguém ou alguma coisa em algum tempo cria automaticamente a antecipação do sentimento da experiência. Se você pode prever o sentimento de qualquer experiência, ainda está no conhecido. Por exemplo, o pensamento de ter uma reunião com a mesma equipe com que você trabalha há anos pode fazê-lo invocar automaticamente a antecipação do sentimento da experiência. Se você pode prever o sentimento de qualquer experiência, ainda está no conhecido. Por exemplo, o pensamento de ter uma reunião com a mesma equipe com que você trabalha há anos pode fazê-lo invocar automaticamente a emoção de como vai se sentir no evento futuro. Quando consegue prever o sentimento do acontecimento futuro, porque teve suficientes experiências passadas para torná-lo conhecido, você provavelmente vai criar mais do mesmo. E é claro, você está certo, mas isso é porque você é o mesmo. Da mesma forma, se está no programa automático e não consegue prever o sentimento de uma experiência nova em sua vida, você provavelmente vai hesitar em vivê-la. Precisamos analisar mais um aspecto de pensar e sentir para ter o cenário completo do que acontece quando você continua vivendo no mesmo estado de ser. O ciclo de pensamento e sentimento também produz um campo eletromagnético mensurável ao redor do corpo físico. De fato, o corpo está sempre emitindo luz, energia ou frequências que transmitem uma mensagem, informação ou intenção específica. A propósito, quando eu digo luz, não me refiro apenas à luz que enxergamos, mas a todos os espectros de luz, inclusive raio-x, ondas de telefone celular e micro-ondas. Da mesma maneira, também recebemos informação vital que é transmitida em diferentes frequências. Então, estamos sempre enviando e recebendo energia eletromagnética. Vou explicar como funciona. Quando temos um pensamento, as redes de neurônios que ativam nosso cérebro criam descargas elétricas, quando esses pensamentos também criam uma reação química que resulta em um sentimento ou uma emoção, bem como quando um sentimento ou emoção familiar está direcionando nossos pensamentos. Esses sentimentos criam cargas magnéticas. Elas grudam nos pensamentos que criam a descarga elétrica para produzir um campo eletromagnético específico igual ao seu estado de ser. Considere as emoções como energia em movimento. Quando alguém experimenta uma forte emoção ao entrar em uma sala, sua energia, além da linguagem corporal, é sempre muito palpável. Todos nós já sentimos a energia e a intenção de outra pessoa
que está muito brava ou muito frustrada. Sentimos porque a pessoa emite um forte sinal de energia que transmite informação específica. O mesmo vale para uma pessoa muito sexual, uma pessoa em sofrimento ou uma pessoa com energia calma, amorosa. Todas essas energias podem ser sentidas e percebidas. Como se pode esperar, emoções diferentes produzem frequências diferentes. As frequências das emoções criativas, elevadas, como amor, alegria e gratidão, são muito mais altas que as emoções de estresse, como medo e raiva, porque transmitem diferentes níveis de intenção consciente e energia. Veja a figura 2.2, que detalha algumas das diferentes frequências associadas a vários estados emocionais. Você vai ler mais sobre esse conceito mais adiante. Então, se recriamos o passado dia após dia, tendo os mesmos pensamentos e sentindo as mesmas emoções, transmitimos o mesmo campo eletromagnético muitas e muitas vezes, enviando a mesma energia com a mesma mensagem. Da perspectiva de energia e informação, isso significa que a mesma energia do nosso passado continua transmitindo a mesma informação, que então continua criando o mesmo futuro. Assim, nossa energia é essencialmente igual ao nosso passado. A única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia, mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente. Em outras palavras, para mudar nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como sentimos. Se onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia, um conceito-chave sobre o qual vai ler mais ainda neste capítulo, no momento em que coloca sua atenção em uma emoção familiar, sua atenção e sua energia estão no passado. Se as emoções familiares estão conectadas a uma memória de algum acontecimento passado que envolve uma pessoa ou um objeto em determinado lugar e momento, sua energia e sua atenção também estão no passado. A consequência é que você está desviando energia do momento presente para o passado. Se onde você coloca sua atenção é onde coloca sua energia, um conceito-chave sobre o qual você vai ler mais neste capítulo, no momento em que coloca sua atenção em uma emoção familiar, sua atenção e sua energia estão no passado. Se as emoções familiares estão conectadas a uma memória de algum acontecimento passado que envolve uma pessoa ou um objeto em determinado lugar e momento, sua energia e sua atenção também estão no passado. A consequência é que você está desviando a energia do momento presente para o passado. Da mesma forma, se você começa a pensar sobre as pessoas que precisa encontrar, as coisas que tem que fazer e os lugares aonde tem que ir em certos momentos de sua rotina diária, está desviando atenção e energia para um futuro conhecido previsível. Dê uma olhada na figura 2.3. Toda a sua energia está agora misturada às experiências conhecidas naquela linha do tempo específica. Sua energia está criando mais do mesmo, e o corpo vai seguir a mente para os mesmos acontecimentos na sua mesma realidade. Sua energia é desviada do momento presente para o passado e o futuro. O resultado é que você tem bem pouca energia para criar uma experiência desconhecida em uma nova linha do tempo. A figura 2.3 também mostra como a energia eletromagnética que você emana combina em termos de vibração com tudo o que você conhece. Assim, quando começa seu dia, quando pensa em ir ao banheiro, a próxima coisa que percebe é que está indo ao banheiro. Depois você pensa em tomar banho e se descobre embaixo do chuveiro, ajustando a temperatura da água. Pensa na cafeteira e projeta sua atenção e energia para a cafeteira. Quando vai automaticamente até a cozinha para preparar sua xícara matinal de café, mais uma vez o corpo está seguindo a mente.
Se você fez isso nos últimos 22 anos, seu corpo vai percorrer esse caminho sem nenhum esforço. Seu corpo está sempre guiando a mente, mas, nesse caso, ele repetidamente segue a mente para o conhecido. Por isso, é lá que está sua atenção e, consequentemente, sua energia. Agora deixe-me perguntar, será possível seu corpo começar a seguir a mente para o desconhecido? Caso seja, você percebe que teria que mudar onde coloca a sua atenção. Isso levaria a mudar sua energia, o que iria requerer que você mudasse como pensa e como sente, por tempo suficiente para algo novo acontecer. Pode parecer inacreditável, mas é possível. Faz sentido que, da mesma forma que seu corpo segue a mente para todas as experiências conhecidas da vida, como a cafeteria todas as manhãs, se você começasse a investir atenção e energia no desconhecido, seu corpo seria capaz de seguir a mente para o desconhecido, uma experiência nova em seu futuro. Preparando a mente e o corpo para um novo futuro. Se você conhece meu trabalho, sabe que sou apaixonado pelo conceito de ensaio mental. Sou fascinado pelo modo como podemos mudar o cérebro e o corpo só com pensamento. Pense por um momento. Se você foca a atenção em uma imagem específica de sua mente e fica muito presente com uma sequência de pensamentos e sentimentos repetidos, mente e corpo não saberão a diferença entre o que está acontecendo no mundo exterior e o que está acontecendo no mundo interior. Assim, quando você está totalmente engajado e focado, o mundo interior da imaginação parece uma experiência de mundo exterior e sua biologia muda de acordo. Isso significa que você pode fazer o cérebro e corpo terem a impressão de que uma experiência física já aconteceu sem haver a experiência real. Aquilo em que você coloca sua atenção e ensaia mentalmente muitas e muitas vezes, não só se torna quem você é do ponto de vista biológico, como também determina seu futuro. Aqui vai um bom exemplo. Uma equipe de pesquisadores de Harvard pegou voluntários que nunca tinham tocado piano e os dividiu em 2 grupos. Metade praticou um exercício simples de 5 dedos por 2 horas diárias durante 5 dias. A outra metade fez a mesma coisa, mas só imaginando estar sentada no piano, sem mover os dedos fisicamente. As leituras cerebrais do antes e depois mostraram que os 2 grupos criaram um número impressionante de novos circuitos neurais e nova programação neurológica na região do cérebro que controla os movimentos dos dedos, embora um dos grupos tenha treinado apenas em pensamento. Pense nisso. No cérebro das pessoas que ensaiaram mentalmente as ações, parecia que a experiência havia acontecido, embora elas não tivessem movido um dedo. Se você as pusesse na frente de um piano depois de 5 dias de ensaio mental, muitas conseguiriam tocar o exercício que imaginaram muito bem, mesmo sem nunca terem tocado nas teclas antes. Ao imaginar a atividade todos os dias, elas instalaram o equipamento neurológico relativo à experiência. Acionaram e interligaram várias vezes aqueles circuitos cerebrais com atenção e intenção. Com o tempo, o equipamento se tornou um software automático no cérebro e ficou mais fácil repetir tudo na próxima vez. Se tivessem que começar a tocar depois de 5 dias de treino mental, seu comportamento se alinharia facilmente às intenções conscientes, porque elas prepararam o cérebro de antemão para a experiência treinada. A mente pode ser poderosa nesse nível. Estudos similares mostram o mesmo tipo de resultados com o treinamento muscular. Em um estudo pioneiro na clínica Cleveland, 10 sujeitos de pesquisa com idade entre 20 e 35 anos imaginaram flexões de bíceps tão difíceis quanto podiam em 5 sessões semanais de treinamento por 12 semanas. A cada 2 semanas, os pesquisadores gravavam a atividade cerebral dos sujeitos,
durante as sessões e mediam a força muscular. No fim do estudo, os sujeitos tinham aumentado a força do bíceps em 13,5%, embora nem tivessem usado os músculos de verdade. Eles mantiveram o ganho por 3 meses depois do fim das sessões de treinamento. Mais recentemente, uma equipe de pesquisadores composta por cientistas da Universidade do Texas em Santo Antônio, a Clínica Cleveland e o Centro de Pesquisas da Fundação Kessler em West Orange, Nova Jersey, pediu aos sujeitos para visualizar a contração dos músculos flexores do cotovelo. Ao fazer isso, eram orientados a instigar os músculos a flexionar com toda a força possível, adicionando uma firme intenção à forte energia mental, em sessões de 15 minutos, 5 dias por semana durante 12 semanas. Um grupo de sujeitos foi orientado a usar o que é chamado de imagem externa ou de terceira pessoa, imaginando-se praticar, observando-se em uma cena mental separada da experiência como ver um filme. Outro grupo foi instruído a usar a imagem interna ou de primeira pessoa, imaginando que o corpo naquele momento exato estava fazendo o exercício, tornando-o mais imediato e realista. O terceiro grupo de controle não treinou. O grupo que usou a imagem externa, bem como o grupo de controle, não mostrou mudanças significativas, mas o que usou a imagem interna teve um aumento de força de 10,8%. Outra equipe de pesquisadores da Universidade de Ohio engessou o pulso de 29 voluntários por um mês, garantindo que não conseguissem mover a região nem sem querer. Metade do grupo praticou exercícios mentais por 11 minutos diários, 5 dias por semana, imaginando que flexionavam os músculos do pulso engessado enquanto permaneciam completamente parados. A outra metade, o grupo de controle, não fez nada. No fim do mês, quando todos os gessos foram tirados, os músculos do grupo imaginário estavam 2 vezes mais fortes que os do grupo de controle. Esses 3 estudos de músculos mostram como o ensaio mental não só muda o cérebro, como também pode mudar o corpo só pelo pensamento. Em outras palavras, praticando comportamentos mentalmente e revendo de forma consciente a atividade com regularidade, o corpo dos sujeitos parecia ter executado a atividade fisicamente, mas eles nunca fizeram os exercícios. Aqueles que acrescentaram o componente emocional de fazer o exercício com todo o esforço possível tornaram a experiência ainda mais real e os resultados mais pronunciados. No estudo do piano, o cérebro dos sujeitos de pesquisa adquiriu a aparência de que a experiência imaginada já tivesse acontecido, porque eles prepararam o cérebro para esse futuro. De maneira similar, os sujeitos nos estudos de flexão muscular mudaram a aparência do corpo, como se tivessem experimentado a realidade, mas apenas com o ensaio mental da atividade. É possível entender por que, quando você acorda de manhã e começa a pensar nas pessoas que vai ter que encontrar, nos lugares aonde tem que ir e nas coisas que tem para fazer na agenda cheia, isso é ensaiar mentalmente e acrescenta uma emoção intensa a isso, como sofrimento, infelicidade ou frustração, como os voluntários do flexor de cotovelo que impediram o músculo a flexionar sem movimentá-lo, está condicionando o cérebro e o corpo a ser como se o futuro já tivesse acontecido. Como a experiência enriquece o cérebro e cria uma emoção que sinaliza para o corpo, quando você cria continuamente uma experiência interior tão real quanto uma experiência exterior, com o tempo você muda seu cérebro e corpo, como aconteceria com qualquer experiência real. Na verdade, quando você acorda e começa a pensar no seu dia, neurológica, biológica, química e até geneticamente, vou explicar isso na próxima sessão, parece que o dia já começou. Na verdade, já aconteceu. Quando você realmente começa as atividades do dia,
como nos experimentos relatados há pouco. Seu corpo se comporta natural e automaticamente em consonância com suas intenções conscientes ou inconscientes. Se você faz a mesma coisa há muitos anos, aqueles circuitos, bem como o restante de sua biologia, são ativados de forma mais pronta e fácil. Isso acontece porque você não só prepara a sua biologia todos os dias com a mente, mas também recria os mesmos comportamentos físicos a fim de reforçar ainda mais as experiências no cérebro e no corpo. Isso fica mais fácil viver e fica mais fácil viver automaticamente todos os dias, porque você continua reforçando mental e fisicamente os mesmos hábitos repetidas vezes, criando o hábito de se comportar por hábito, fazendo mudanças genéticas. Antes pensávamos que os genes criavam doenças e que estávamos à mercê do DNA. Assim, se muita gente de uma família havia morrido de doença cardíaca, presumíamos que a chance de um indivíduo dessa família desenvolver doença cardíaca era muito alta. Sabemos agora pela ciência da epigenética que não é o gene que cria a doença, mas o ambiente que programa nossos genes para criar a doença. E não só o ambiente externo, fumaça de cigarro ou pesticidas, por exemplo, mas também o ambiente interno dentro do nosso corpo e fora das nossas células. O que quero dizer com o ambiente dentro do corpo? Como falei anteriormente, emoções são feedback químico, produtos finais de experiências no ambiente externo. Quando reagimos a uma situação em nosso ambiente externo que produz uma emoção, a química interna resultante pode sinalizar para os nossos genes ligarem, produzindo uma expressão aumentada do gene, a regulação ascendente, ou desligarem, produzindo uma expressão diminuída do gene, a regulação descendente. O gene propriamente dito não muda, a expressão do gene muda. A essa expressão é o que mais importa, porque é o que afeta a saúde em nossa vida. Portanto, embora alguém possa ter uma predisposição genética para uma doença em particular de seus genes continuarem expressando saúde em vez de expressar a doença, a pessoa não desenvolverá a condição e permanecerá saudável. Pense no corpo como um instrumento afinado que produz proteínas. Cada uma de nossas células, exceto as células vermelhas do sangue, produz proteínas responsáveis pela estrutura física e função fisiológica do corpo. Por exemplo, as células musculares produzem proteínas específicas conhecidas como actina e miosina, e células da pele produzem as proteínas colágeno e elastina. Células do sistema imunológico produzem anticorpos, células da tireoide produzem tiroxina, as células da medula óssea produzem hemoglobina. Algumas células do olho produzem queratina, enquanto as células pancreáticas produzem enzimas como protease, lipase e amilase. Não há um órgão ou sistema no corpo que não produza ou dependa de proteínas. Elas são parte vital do sistema imunológico, digestão, reparação celular e estrutura óssea e muscular. Diga uma estrutura e as proteínas estão lá. De forma muito real, portanto, a expressão das proteínas é a expressão de vida e é igual à saúde do corpo. Para uma célula produzir uma proteína, um gene tem que ser expresso. Esse é o trabalho dos genes, facilitar a produção de proteínas. Quando o sinal do ambiente fora da célula alcança a membrana celular, a substância química é aceita por um receptor externo à célula e se dirige ao DNA dentro da célula. Ali, um gene produz uma nova proteína igual ao sinal. Assim, se a informação que vem de fora da célula não muda, o gene continua produzindo a mesma proteína e o corpo permanece igual. Com o tempo, o gene começa a regulação descendente, ou vai cessar a expressão saudável de proteínas, ou vai se esgotar, como se fizesse uma cópia de uma cópia de uma cópia, fazendo o corpo expressar uma qualidade diferente de proteínas.
Diferentes classificações de estímulos regulam os genes para baixo ou para cima. Ativamos os genes dependentes de experiência, por exemplo, fazendo coisas novas ou aprendendo novas informações. Esses genes são responsáveis pelas instruções recebidas por células, tronco para se diferenciarem, transformando-se em qualquer tipo de célula de que o corpo necessite em dado momento para substituir células danificadas. Ativamos genes dependentes do comportamento quando temos altos níveis de estresse ou excitação, ou em estados alternados de consciência, como quando sonhamos. Você pode pensar nesses genes como o sustentáculo da conexão mente-corpo, pois eles fornecem um elo entre pensamento e corpo, permitindo-nos influenciar a saúde física por meio de vários comportamentos, meditação, prece ou rituais sociais, por exemplo. Quando alterados dessa maneira, e às vezes em questão de minutos, os genes podem ser transmitidos para a próxima geração. Assim, quando você modifica suas emoções, pode modificar a expressão de seus genes, ligando alguns e desligando outros, porque envia um novo sinal químico para o DNA, que pode então instruir os genes a produzir diferentes proteínas, regulando para mais ou para menos, a fim de criar todo tipo de novos blocos de construção que podem mudar a estrutura e o funcionamento do seu corpo. Por exemplo, se seu sistema imunológico foi submetido a viver nas emoções do estresse por muito tempo e ativou certos genes para inflamação e doença, você pode ligar novos genes para crescimento e reparação e desligar os genes responsáveis pela doença. Ao mesmo tempo, os genes alterados epigeneticamente começarão a seguir novas instruções, produzindo novas proteínas e programando o corpo para crescimento, reparação e cura. É assim que você pode recondicionar com sucesso seu corpo a uma nova mente. Como leu antes neste capítulo, se você vive pelas mesmas emoções todos os dias, seu corpo acredita que está nas mesmas condições ambientais. Esses sentimentos o influenciam a fazer as mesmas escolhas, levando-o a demonstrar os mesmos hábitos que criam as mesmas experiências, que produzem as mesmas emoções novamente. Graças aos hábitos automáticos programados, suas células estão constantemente expostas ao mesmo ambiente químico, em seu ambiente externo, bem como fora das células, mas dentro de seu corpo. Essa química sinaliza aos mesmos genes da mesma maneira e você fica preso, porque quando você permanece igual, sua expressão genética permanece igual. Aí você está no caminho de um destino genético, porque nenhuma nova informação chega ao ambiente. E se as circunstâncias de sua vida mudam para melhor, isso não deveria mudar o ambiente químico que cerca suas células? Sim, isso acontece, mas não o tempo todo. Se você passou anos condicionando seu corpo a um ciclo de pensamento e sentimento, e depois sentindo e pensando, sem perceber, também condicionou seu corpo a se tornar dependente dessas emoções. Aí, apenas mudar o ambiente externo, arrumando um novo emprego, por exemplo, não necessariamente rompe o vício. Assim como alguém dependente de drogas não conseguiria romper o vício só por ganhar na loteria ou se mudar para o Havaí. Por causa do ciclo pensamento-sentimento, mais cedo ou mais tarde, depois da novidade da experiência se esgotar, muita gente retorna ao estado emocional de base e o corpo acredita que está na mesma antiga experiência que criou as mesmas antigas emoções. Então, se você estivesse infeliz no antigo emprego e conseguisse outro, poderia ficar feliz por algumas semanas ou até meses. Contudo, se tivesse passado anos condicionando seu corpo para ser dependente da infelicidade, você acabaria voltando à antiga emoção, porque seu corpo sentiria falta da substância química. Seu ambiente externo pode ter mudado, mas seu corpo sempre vai acreditar mais na química interna
do que nas condições externas. Por isso permanece emocionalmente preso ao antigo estado de ser, viciado nas antigas emoções. Essa é apenas outra maneira de dizer que você vive no passado. Como a química interna não mudou, você não pode modificar a expressão de seus genes para produzir novas proteínas a fim de melhorar a estrutura ou o funcionamento do seu corpo, de forma que não há mudança em sua saúde ou em sua vida. Por isso eu digo que você tem que pensar mais do que sente para fazer mudanças reais duradouras. No inverno de 2016, em nossa oficina avançada em Tacoma, Washington, minha equipe e eu fizemos um estudo sobre o efeito das emoções elevadas na função imunológica, colhendo amostras de saliva em 117 sujeitos de teste no início da oficina e 4 dias depois, na conclusão da oficina. Medimos a imunoglobulina A, IgA, um marcador de proteína para a força do sistema imunológico. IgA é uma substância química incrivelmente poderosa, uma das proteínas primárias responsável pelo funcionamento imunológico saudável e pelo sistema de defesa interna. Luta constantemente contra ataques de bactérias, vírus, fungos e outros organismos que invadem ou já vivem no ambiente interno de nosso corpo. É tão poderosa que é melhor que qualquer vacina de gripe ou reforço do sistema imunológico que se possa tomar. Quando ativada, é o sistema de defesa interna primária no corpo humano. Quando os níveis de estresse e, portanto, os níveis de hormônios de estresse, como cortisol, aumentam, isso reduz os níveis de IgA, comprometendo e reduzindo a expressão do gene do sistema imunológico que produz essa proteína. Durante nossa oficina de 4 dias, pedimos aos participantes do estudo para entrar em estados emocionais elevados, como amor, alegria, inspiração ou gratidão, por 9 a 10 minutos, 3 vezes por dia. Se pudermos elevar nossas emoções, especulamos, poderemos melhorar nosso sistema imunológico? Em outras palavras, nossos alunos poderiam estimular os genes para IgA apenas com a mudança do estado emocional? Os resultados nos impressionaram. Os níveis de IgA subiram, em média, 49,5%. A medida normal de IgA varia de 37 a 87 mg por decilitro, mas algumas pessoas tinham mais de 100 mg por decilitro no fim da oficina. Nossos sujeitos de teste mostraram alterações epigenéticas significativas e mensuráveis sem ter experiências importantes no ambiente externo. Ao alcançar estados de emoção elevada, mesmo que só por alguns dias, o corpo dos sujeitos começou a acreditar que estava em um novo ambiente e assim foi capaz de sinalizar para os novos genes e alterar sua expressão genética. Nesse caso, a expressão da proteína no sistema imunológico. Ver figura 2.4. Isso significa que você pode não precisar de uma farmácia ou substância exógena para se curar. Você tem dentro de si o poder de ativar os genes que produzem IgA em poucos dias. Algo simples como entrar em um estado elevado de alegria, amor, inspiração ou gratidão por 5 a 10 minutos por dia pode produzir mudanças epigenéticas significativas em sua saúde e seu corpo.